Bebê. Ei, pessoal, bem-vindos. Boa noite. Vamos aguardar aqui, doutora Gabi. A Roseli, tô toda bonita para o plantão. Uai, Roseli, a gente tem que dar uma maquiada, né? Fazer de conta que a gente tem vida. Linda, gente, gracinha. E Gabi. Ué, já tudo bem, Gabi. Deixa eu ver aqui o que tá rolando. Vamos tentar de novo. Aí, agora vai dar certo. Aê! Deu certo. Travou, querida. Tudo Nossa, bem. a Roseli tá rindo de mim que eu tava de plantão. Falou, gente, a gente toma banho rápido pra fazer de conta que a gente tem vida. Né? Assim, uns 20 minutinhos já dá. Tudo rápido. Não, já tá Muito toda na maravilhoso. make. Você já tava maquiada no plantão. Não, acabei de tomar banho, maquiar. Ah, meu Eu Deus. tô aqui tentando fazer, usar os meus aprendizados aqui, ó. Hum. Gente, sigam a Janine, ela que me ensinou aqui, a Janine Arnaud, usar a pulseira por cima da blusa de frio, fazer combinações com blusa de gola rolê. É, o Instagram é Inspira Janine. Pelo menos na live a gente pode usar, né? Porque no dia a dia não tá dando. Não tá dando pra usar nada, eu tô tendo que usar na live. A Janine é mãe de paciente, tô fazendo um merchan aqui, 0800, Ah, tá, então gente? tá. Depois você marca aí, coloca o nome dela. Ela é maravilhosa. Ela tem esse linhas de semijoias, ela faz reestilização e agora ela tá com um serviço novo de personal shop e consultoria de imagem. Tá ótimo Esse eu não fiz ainda, saber. mas eu quero fazer. Você não fez a consultoria ainda? A gente já falando disso. Ainda não. Já Tô arrumou. pegando as dicas, a gente pega as dicas nos stories. Então vou fazer isso também. Maravilhosa. Gente, Tá ai, eu tô tão feliz que ficando. a Gabi tá aqui, meu Deus. Custamos, né? Mas conseguimos combinar um dia para essa live. As duas super ocupadas. Graças a Deus. As duas correm mais, não sei quem corre mais, só Deus. Pra vocês terem ideia, eu e a Bia, a gente nem conseguiu conversar hoje, né? Nem na Eu mandei pra sua ela, assim, ó, acabei de chegar, vai dar tudo certo. Não, mas a gente que teve bom entrosamento, dá tudo certo. tá, vai fluir. Tem tipo 20 Com minutos só que a certeza. gente se falou. Não, bom demais. Pessoal, vou me apresentar então. Acho que já deu tempo de entrar um pouquinho de gente. Uhum. Né, assim, eu convidei a Gabi. Meu nome é Beatriz, sou pediatra. Eu também sou intensivista pediátrica, trabalho no CTI do Odilon Berens. Mas o consultório de pediatria geral tem tomado uma proporção enorme na minha vida aí nos últimos anos. Recentemente, tem um mês e meio, eu abri meu consultório próprio, tá um xodó. Depois vocês veem as fotos aí no meu Instagram, tem as fotos da casinha nova. Estou muito feliz e orgulhosa da casinha nova. E tenho feito essas lives aqui sempre com convidados maravilhosos do peso da doutora Gabi. Desde o ano passado, quando iniciou a pandemia, acho que foi abril ou maio. E agora eu tô fazendo quintas de 15 em 15. Então, uma quinta sim, outra não. A gente tem live aqui às 21 horas. E essa semana com a maravilhosa rainha diva da endocrinopediatria, New Generation Belo Horizonte, Millennial. Milênio. Se apresente aí, diva Milênio. Então, Bia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
Nossa, suas lives são ótimas. Já assisti, às vezes eu não consigo assistir ao vivo, mas ótimo que deixa gravado. E já teve algumas que Fica sempre gravado, pessoal. Estão todas no IGTV, tá? Para quem não sabe ainda, estão no todas lá. final você coloca e eu compartilho também, né, no meu perfil. Mas Uhum. é super interessante. Quase todo mundo que você convida eu conheço. É um grupinho aqui, um meio aqui, né? Que a gente vai se conhecendo, quem é bom de serviço aqui em BH. E aí a gente sabe que a informação vai ser confiável, né? Que Porque a ideia é essa, né, Gabi? É no meio de tanta confusão e tanta informação desencontrada, tanta informação sem embasamento, tentar fornecer alguma informação de qualidade, né? Que para os pais, para outros profissionais de saúde que também acompanham muito. Então, assim, a ideia é acrescentar sempre para todo mundo aí coisas palpáveis, embasadas e atuais. Né? Espero que dê pra gente bater um papo bom aqui hoje, porque passa rápido, né? Essa 1 hora. Passa voando. Não, Então, a proposta, né? Então, eu convidei a Gabi para a gente falar um pouco sobre baixa estatura. Né? Que quando é criança, às vezes é mais baixinha e tal. É uma dúvida muito frequente dos pais, assim. É uma angústia, às vezes, a criança tá menorzinha na curva, tá normal, não tá normal, quando se preocupar. E aí o menino, às vezes, é pequenininho, os pais são pequenininhos e tá todo mundo estressado, às vezes é só a família toda baixinha. Todo mundo se preocupa muito, assim, tem que usar hormônio, não tem que usar hormônio de crescimento, como é que funciona? Então, assim, quem bate o martelo, quem faz esse acompanhamento é o endócrino pediatra. Então, quando o pediatra tem dúvida nisso, se o crescimento está indo bem, se tem alguma coisa que pode não estar legal, a gente encaminha para o endócrino. Então, a Gabi sempre me salva com meus piticos. A gente tem uma parceria, Mara. E aí, trouxe ela aí para falar um pouquinho disso para a gente hoje. Como é que é esse negócio, Gabi, do crescimento? Eu acho que a principal dúvida é sobre as curvas, né? Tem que estar na linha verde, que é a curvinha da média? Como é que é só antes de começar a responder, porque antes de entrar para esse assunto, eu ia apresentar, acabei não apresentando, né, para o pessoal, apesar de você já ter falado um pouco. Então, eu sou... não falei. né? Não, mas só para dar uma introduzida também para quem não me conhece, eu sou pediatra, mas com especialidade em endocrinologia pediátrica. Hoje em dia eu trabalho mais, ao contrário do que a Bia falou que foi acontecendo na vida dela, eu trabalho mais com endócrino. Ainda tem alguns locais que eu trabalho como pediatra, mas o caminho aí, a tendência é ir ficando cada vez mais na endócrina, é uma área que dentro da pediatria eu apaixonei e acho uma área muito completa, assim, né? Para quem não sabe, o endócrino pediatra é aquele que lida com os hormônios e com o metabolismo. Então, assim, tem tudo a ver com o desenvolvimento da criança, com o crescimento, a puberdade, e não somente doença, assim, né? Tem várias doenças também que a gente acompanha, mas é avaliar, assim, resumidamente, o equilíbrio do corpo, né? Se existe ou não algum desequilíbrio aí que vai desviar esse crescimento e esse desenvolvimento do normal. Então, começando a responder... Só queria falar um pouquinho da Gabi, porque ela é muito modesta. Ela hoje é referência em BH em várias coisas. E dentro da área de endócrino. E muito ultra mega estudiosa, tá sempre nos congressos, tá sempre lendo, atualizando, mandando artigo legal para mim. Então, assim, sigam ela, gente, ela é maravilhosa. Obrigada, Bia. Então, assim, a pergunta que você fez, né, sobre estar na curvinha, né, na linha verde do gráfico do crescimento. Vários de vocês que são pais e mães, vocês já devem ter visto aquela curva de crescimento que existe lá na caderneta da criança, né, que é distribuída no SUS, e já devem ter visto aí algumas curvas de crescimento nos consultórios pediátricos, né? Então, assim, aquelas curvas, aquelas linhas são chamadas de percentis ou desvio padrão. Então, o que significa um percentil? Caracterizar aquela criança, aquele indivíduo, conforme a sua altura ou peso ou outro dado que estiver sendo analisado em relação à população estudada. Então, assim, existem alguns tipos de curvas e gráficos de crescimento, dependendo de qual que foi a população estudada. As que a gente mais usa são a da OMS e do CDC. Aqui tem na caderneta da criança, né, que é distribuída aqui pelo Ministério da Saúde, é a da OMS. Então, o que significa dizer, por exemplo, que a criança está no percentil 50, que é bem a linhazinha do meio, a linha verde do gráfico. Significa dizer que ela está com uma altura média em relação à população estudada daquela mesma faixa etária, daquele mesmo sexo, né? Então, significa que 50% das crianças está com uma altura acima
dessa, da linhazinha verde, e 50% está abaixo. Então, o que significa dizer que uma criança está no percentil 3? Significa dizer que tem 97% das crianças da mesma idade e sexo que estão acima dessa altura e 3% está abaixo. Uma outra forma mais fácil de enxergar isso é, por exemplo, se a gente colocar... Eu até uso esse exemplo para explicar para as crianças. Se a gente tiver uma fila de 100 crianças e essa criança está aí no percentil 15, por exemplo, ela vai ser a número 15 da fila, né? Então, vai ter 75 atrás dela, mais altas, e 15 na frente. Então, assim, não tem que estar exatamente na média. Na verdade, é uma média em relação à população. Mas toda a altura que no gráfico ela está plotada lá, né? Localizada no gráfico, entre o percentil 3 e o percentil 97, é considerada uma altura normal. Então, o que foge disso é que precisa ser investigado. Então, eu gosto muito dessa analogia, essa da fila aí, pra mim também foi legal. Eu falo muito assim, você já viu na escolinha, tem os mais altos, os mais baixos? Então, ele e ela, tá do tamanho, por exemplo, dos maiores da sala, dos menores da sala, mas dentro da normalidade. Esse conceito de normalidade, gente, tem muitas pessoas que já estudaram isso, outras não, é porque a população não é todo mundo igual. Tem uns mais altos, uns mais baixos, uns mais gordinhos, uns mais magrinhos. E aí, essas curvas são construídas como? Eles estudam uma amostra grande da população, veem como que essa população se distribui, então a maior parte vai estar assim no meio, mas uns vão ser mais altinhos, uns vão ser mais baixinhos, por exemplo, aqui falando de estatura, né, Gabi? Uhum. E aí eles constroem essa curva. Não quer dizer que quem é até abaixo do 3 ou acima do 97 tá errado. É porque assim, foge muito do padrão daquela população. Mas ainda pode ainda estar certo, mas é o que a Gabi falou, requer investigação. Isso. E aqui falando da altura, principalmente os pequenininhos, menor que o percentil 3. E a gente usa também, né, Gabi, a curva de desvio padrão. Exatamente. Além do percentil. Ela parece um pouco, pessoal, e acho que a gente não vai entrar nesses detalhes, né, Gabi? Mas é porque, às vezes, a da caderneta, por exemplo, está em desvio padrão. Então, às vezes, as pessoas vão olhar lá e não vão ver os pezinhos. Isso. Mas são jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Se aquela pessoa está destoando muito da média ou não. Então, só para vocês entenderem a curva. Então, eu gosto muito de explicar para os pais. Tem que estar no verde? Não tem que estar no verde. O verde não é o objetivo. O verde, o laranjinha, a linha vermelha, é onde aquela criança está em relação ao restante da população. Isso. Né, Gabi? Acho que isso é mais difícil ver. E na curva, né, que existe no gráfico que tem na caderneta da criança, então, que é em desvio padrão e não em percentil, né? Então, só para vocês saberem, para ficar bem fixado aí, o que é uma altura que está considerada normal, né? Normal para a maior parte da população. É aquela que está entre as duas linhazinhas vermelhas do gráfico, que é o +2, que é de cima, e o -2 desvio padrão em relação à média. Então, assim, não necessariamente estar fora da média, igual a Bia acabou de explicar, é anormal, mas, assim, merece ser olhado com mais cuidado, né? Então, por definição, já até introduzindo aí o assunto seguinte, uma baixa estatura é quando a altura da criança está abaixo do -2 desvio padrão. Isso é por definição. Então, -2 desvio padrão em relação à média. Agora, pode ser... Ou se a gente usar a curva de percentil 3. São mais ou menos equivalentes, né? A diferença é muito sutil. E pode ser que essa criança está ali no percentil 10, por exemplo, e tem, por acaso, outras crianças, a maioria mais alta. Na verdade, a maioria vai ser mais alta mesmo, né? E assim, principalmente quando a criança entra para a escola, isso começa a destoar muito. Então, você tem irmãos que são próximos de idade, ou até gêmeos, né? Gemelares, que às vezes destoam essa altura, mas na verdade, quando você coloca no gráfico e olha em relação ao padrão familiar, não é, na verdade, uma altura patológica, né? Uma baixa estatura mesmo que merece ser investigada. Gabi, como é que é essa coisa aí do padrão familiar? Fala mais sobre isso, assim. Tem como estimar a altura da criança? Tem. Que vai ter, assim? Como é que é isso? Então, assim, 80% da variação da altura final que o indivíduo chega, que uma pessoa chega, é devido ao aspecto genético. Então, 80% da causa
da altura normal, da baixa estatura ou da alta estatura, ela é genética. Então, é essencial a gente calcular esse alvo genético, ou alvo parental, ou canal familiar, que a gente chama, né? Então, é um cálculo que é feito a partir da altura dos pais. Então, tem uma continha que soma, faz uma média, e aí a gente vai achar qual que é essa altura alvo da criança. Considerando essa altura-alvo, na verdade, assim, tem outros interferentes no crescimento. A genética é um deles. Então, quando a gente calcula... Ótimo, então, o que você falou, né? 80% é genética, 80%, mas vai ter o meio, né? Vai ter o restante aí, né? Tudo que, do ambiente que vai, e da saúde da criança, que vai influenciar no crescimento. Então, a gente considera, em relação a essa altura prevista, familiar, uma variação de mais ou menos 8,5 desvio padrão. Então, por exemplo, a gente calculou lá que o alvo da criança, da menina, é chegar em 1,62 m. Então, na verdade, o alvo dela, a gente expandindo para esses mais ou menos 8,5, vai chegar a 1,70,5 ou 1,54. Então, a variação é grande, né? Do esperado. A variação é grande. E assim... geralmente, né, os maiores motivos de procura, tanto queixa para você, pacientes que você me encaminha quando procura direto no consultório, são em relação à baixa estatura, né? Nem tanto a alta estatura, que geralmente ela é menos vista como preocupação pelos pais, assim. Mas muitas vezes, quando a gente coloca no gráfico e aponta lá qual que é essa altura-alvo, considerando esses mais ou menos 8,5 desvio padrão, na verdade, essa baixa estatura ela é familiar mesmo, né? Ou não é uma baixa estatura? Assim. Direto, né, Gabi? Direto chega. Tem aquela mãe super pequenininha, ou o pai que não é assim muito grandão, aí chega lá, ai, mas esse menino é muito pequeno. Eu falo assim, gente, na sua casa tem espelho. Eu brinco muito assim com ele. Quem é meu paciente sabe que a gente zoa pra caramba, assim, eles me zoam também, então tá tudo certo. Assim, mas tá aí, tá tudo bem. Espelho, você tá querendo, assim, né? Ou então assim, né? Você arrumou outro pai, porque com esse pai aqui não vai ter jeito. Então a gente brinca muito com coisa. Exatamente. E uma outra coisa importante, você falou aí desses outros 20% que não são da estatura, então às vezes a criança tem aquele potencial, tem pais grandes, por exemplo, mas assim, depende da nutrição, se a criança não tiver uma nutrição adequada, depende se a criança fica muito doente, e aquela criança que fica doente com muita frequência, às vezes pode comprometer, depende, às vezes, de sono, atividade física, e aí vai uma porção de coisa, né? Exatamente. Então, eu sempre gosto de falar também, porque às vezes os pais têm uma ideia de que se nasceu pequeno ou grande, né, tanto o comprimento quanto o peso, isso vai ditar a altura que essa criança vai chegar. E, na verdade, não, sabe? O peso e o comprimento que a criança nasce, na verdade, tem a ver com fatores intrauterinos. Fatores da gestação, da nutrição da mãe, de como é que funcionou essa placenta. E não tem a ver ainda com essa característica genética, que é o alvo familiar que a gente calcula. Então, assim, tanto uma criança pode nascer bem grandinha e ficar numa altura mediana, porque a família já tem um alvo genético que é mais baixo, quanto uma criança que nasceu pequenininha para a idade gestacional pode fazer essa recuperação do crescimento ou não. Então, assim, a partir dos 2 anos de idade é que começa a ter uma influência maior genética e do eixo do hormonal, do hormônio do crescimento. Tanto é que mesmo crianças que têm deficiência de hormônio do crescimento, ou seja, que não produzem, que têm alguma alteração na função do hormônio, geralmente elas nascem num tamanho e num comprimento normais. Durante o primeiro, segundo ano de vida crescem normalmente e a partir do segundo ano de vida é que vão manifestar. Então, assim... a gente vai falar mais sobre isso ainda, mas já para pontuar, quando uma criança começa a cair na curva de crescimento, né, em relação a esse percentil ou desvio padrão que ela estava, principalmente assim, a partir dos 2 anos, chama atenção. A gente não espera que a criança fique mudando de percentil de crescimento, né? Até os 2 anos isso pode acontecer mais, né, Bia? Sim, nesse comecinho, nesse primeiro ano, a gente vê tanto para cima quanto para baixo. Porque tem mais considerado normal até 2 desvio padrão, tanto para cima quanto para baixo, essa oscilação no primeiro ano, mas depois de 1 ano, 2, a gente manda para Gabi. Gabi, a Débora fez uma pergunta ótima, quer ver? A Débora Matoso. Ei, Débora. Mãe da Laurinha, linda. Perguntando se existe uma média de idade para o bebê prematuro que nasceu muito baixo peso,
atingir a curva normal para a idade cronológica. Uhum. É um pouquinho diferente do prematuro do neném baixo peso, né? Do crescimento intraterino. Então, eu acho que no caso dela, assim, a Laurinha é prematura, de 30 semanas, mas eu acho que o Silvio é mais importante no quadro dela, que ela nasceu muito pequenininha. Uhum. Então, mas responde você. Então, geral, as crianças que nascem baixo peso ou pequenas para a idade gestacional, né? Independente de serem prematuras, a maioria delas faz essa recuperação da altura até os 4 anos de idade. 2 a 4. De 2 a 4. Então, assim, é muito comum, às vezes, no primeiro ano, manter naquela linhazinha vermelha, vai, faz a aceleração, né? Mais perto de 2 aninhos. Às vezes até mais. Exatamente. Tem algumas que eu acompanho que estão ali no percentil 3 abaixo dele, mas aí lá quase nos 4 anos só que chega, sabe? E geralmente os prematuros tendem a demorar mais a fazer esse catch-up que a gente chama, essa recuperação. Então, entre 2 e 4 anos seria esse período aí para poder observar. A Débora tá injuriada que a Laurinha tá no percentil 3 ainda. Eu falei, Débora, a minha tá com 8 meses, tem que esperar até os 2 anos. Assim, Pronto, Débora, vai em dó também. Em relação ao prematuro, a criança prematura, né? E pequeno para idade gestacional, é importante que seja assim o crescimento no comecinho da vida. Na verdade, é tudo uma adaptação metabólica, porque a natureza é muito sábia e o nosso corpo humano também. Então, o corpinho do bebê que nasceu pequenininho, ele precisa ir ganhando o peso e o comprimento devagarzinho, sem fazer um ganho exagerado. Então, assim, nada de ficar suplementando demais, querer que ganhe rápido esse peso, porque esse ganho rápido de peso, peso associado à altura, né? No comecinho da vida, nos primeiros anos, está associado a um risco de complicação metabólica futura. Então, assim, existem vários estudos, várias pesquisas que mostram isso, que na criança PIG e na prematura também, principalmente a prematura, que é PIG é pequeno para a idade gestacional, tem um risco de obesidade. maior de obesidade, de resistência à insulina, de síndrome metabólica, até diabetes tipo 2. Então, assim, essas complicações, elas já podem aparecer de toda forma, de ter uma adrenarca precoce, que é o aparecimento de pelos antes do momento certo. Então, já existe esse risco. Agora, se tiver esse rebote adipose, esse ganho rápido, essa recuperação muito rápida nos primeiros anos de vida, aumenta ainda mais. Então, assim, é melhor ficar mais tranquilo com aquele que nos primeiros anos está crescendo devagarzinho, porque é o corpinho dele adaptando mesmo. A gente chama de fenótipo poupador ou sobrevivente, assim. Por algum motivo, sofreu alguma privação nutricional, algum prejuízo mesmo no desenvolvimento, né? Por ter nascido prematuro ou baixo peso, que ele precisa ir compensando isso devagarzinho e ir poupando energia, salvando energia para o que ele mais precisa desenvolver. Maravilhosa, gente. Não é o tecido adiposo. Então, assim, se ganhar muito rápido, às vezes as mães ficam enlouquecidas, quer que o menino ganhe muito rápido, aumenta o risco de ter obesidade, esses problemas todos que a Gabi falou aí. Maravilhoso. A Mona tá fazendo uma pergunta. Gente, a Mona Lisa é pediatra. Ah, não, mentira, é a outra Mona Lisa. É a Mona Lisa pediatra. Ei, Mona! Mona tá morando em São Paulo. Ela falou que tá uma super dúvida em relação ao filho, que nasceu PIG, de estatura, peso ok, termo, desenvolvimento normais. Segue com a curva menorzinha e não fez o catch-up. Mona, se até os 2 anos não faz o catch-up, é indicação de ir para o endócrino fazer essa avaliação hormonal. Não quer dizer que tem que iniciar o hormônio, nada disso, mas já requer uma avaliação, não é isso, Gabi? Isso mesmo, né? A gente faz uma avaliação metabólica de alguma... Na criança com baixa estatura no geral, assim, de pesquisar algumas doenças que justifiquem, algum outro quadro que justifique o baixo crescimento, mas assim, no PIG, geralmente, né, não é nenhuma doença que justifica, não, essa compensação que ele vai fazendo aí, que às vezes é mais tardia mesmo, o catch-up. E, como eu falei, 85% faz o catch-up, 15% não faz. Então, nesses casos, pode ser necessário e indicado o uso do hormônio do crescimento, sim.
Então tem que levar sempre quando não, né, nesse prazo esperado aí, a gente não começa a ver recuperação, a gente já manda. Muito comum a Gabi, às vezes, fala assim, vou esperar mais um pouco, vou acompanhar, volto em 6 meses. E às vezes não precisa, ou às vezes inicia um pouquinho mais para frente, mas esse acompanhamento, pelo menos a partir dos 2 aninhos, eu né, acho que é o indicado. Isso. Uma coisa que você tinha falado legal também, Gabi, quando que a baixa estatura é preocupante? Assim? Então tá, tem uma parte da população que é mais baixinha mesmo, tem uma parte que vai ser pequenininha porque os pais são pequenos. Então, assim, quando preocupar? Às vezes ele tá vindo na curva lá vermelhinha ou abaixo dela, e assim, quando que isso é preocupante? Tá, só responder a Débora que perguntou aqui também, esperar até 4 anos para saber se precisará do GH. Sim, Débora. Aqui, na verdade, essa conduta ela é variável, sabe? Aqui no Brasil. Na Europa, tende a se indicar o GH para PIG só após os 4 anos. Nos Estados Unidos, se inicia mais precoce após os 2. Aqui a gente fica aqui entre 2 e 4, depende muito da avaliação caso a caso. Mas a maior parte dos casos eu espero até 4 anos, sim. Tá, então assim, quando que a gente preocupa, né? Quando tá menor que menos 2 desvio padrão, né? Lá no gráfico de crescimento. Ou tem a curva vermelhinha de baixo. Mais baixo que a linha vermelhinha. Ou quando a gente calcula esse alvo familiar, essa altura, né, da regrinha aí da altura dos pais, mais ou menos 8 centímetros, e essa criança, ela tá com uma altura abaixo desse limite inferior. Então, assim, como é que a gente coloca isso? A gente pega o gráfico, vai lá no final do gráfico, lá em 19, 20 anos, que é quando já acabou o crescimento, e coloca lá, por exemplo, 1,64 é a previsão, e a previsão mínima é 1,56. E aí, então, se essa criança... Aí, 1,56 para a mulher, se eu não me engano, é em torno do percentil 15, assim, percentil 10. Então, assim, se essa criança, com a altura atual, tá mais de um desvio padrão abaixo desse limite inferior, que é o que está programado para ela, ou seja, um desvio padrão abaixo do alvo familiar também é preocupante, mesmo que esse alvo já seja baixo. Então, assim, se está mais baixo ainda, é preocupante. E mesmo que esse alvo seja alto, ou seja, tem 2 pai e mãe altos. Aí a estatura-alvo da menina é uma média aí de 1,75 m. Só que ela está lá no percentil 10, então que é abaixo do limite inferior desse alvo planejado. Então tem que investigar também. Ou quando a velocidade de crescimento está baixa. Então, a gente tem velocidades de crescimento apropriadas, faixas de velocidade de crescimento apropriadas para cada faixa etária. Existe, isso é ótimo de falar também. Então, como é que é? Tem uma previsão de quanto que a criança cresce por ano? Tem uma previsão de quanto cresce por ano. Uma média no primeiro ano de vida, 25 centímetros, né? Que é a época que mais cresce, faz o primeiro estirão aí da vida, no crescimento. No segundo ano de vida já vai crescer em torno de 12 centímetros e meio. Depois, durante a infância inteira, cresce entre 5 a 7 centímetros, para na puberdade fazer o estirão, que aí vai ser a segunda época que vai crescer muito na vida, né? Então, a menina faz o estirão aí em torno de uns 10 a 12 centímetros por ano, e o menino de 12 até 14 centímetros. Então, isso vai variar a velocidade de crescimento com o percentil que a criança tá. O que eu quero dizer? Se uma criança cresce sempre num percentil mais baixinho, tipo o percentil 10, por exemplo, isso é o alvo familiar dela, essas crianças que estão no percentil mais baixo, elas tendem a fazer um estirão e uma velocidade de crescimento ao longo da vida mais baixa. Então, se eu falei que durante a infância inteira o normal, né, é crescer entre 5 a 7, as crianças que já estão no percentil mais baixo vão crescer 5. Elas não vão crescer 7. E as crianças que estão no percentil mais alto vão crescer mais. Isso para poder manter estável e não ficar variando nesse percentil aí ao longo da vida. Maravilhosa, muito bem. Então a gente tem que ficar atento também à velocidade com que a criança tá crescendo ano a ano. Por isso, gente, não pode ficar sem ir no pediatra. Tem uns meninos que sumiram na pandemia, sabe? Botando uns puxão de orelha aqui com as mães, com os pais, com os avós e todo mundo. E aí, quando o menino aparece, tá tudo zebrado, porque ficou 1 ano sem ir no pediatra, e quando aparece, você fala assim, nossa senhora, essa diferença aqui tá grande, ela foi mais recente ou ela levou o ano inteiro? Será que caiu agora?
Eu vi isso bastante agora na pandemia, bastante. Várias crianças que ficaram, ou já acompanhavam comigo e ficaram sem vir por mais tempo, um ano sem consultar, ou que acompanhavam com algum pediatra, algum pediatra que me encaminha, né? Tipo, com você mesmo, né, Bia? E aí, às vezes, ficou mais tempo sem consultar e de repente, opa, peraí, caiu na curva de crescimento, né? E aí, às vezes, a gente ficando esse tempo todo sem ver, a gente perde o parâmetro, né? Quanto que foi isso? Foi uma coisa mais gradual? Você não sabe se ele foi caindo gradual ou se ele teve uma coisa que caiu recente. É horrível, a gente perde essa avaliação. Gente, a avaliação dessas curvas tem que ser longitudinal. Então, assim, muitas vezes me mandam aqui no Instagram assim, é normal o menino, inclusive já tem uns aqui rodando aqui, o menino de X anos ter X centímetros ou ter X quilos. Gente, depende. Tem uns que pode estar normal, tem uns que pode estar ruim. Era maior na curva e caiu? Ou estava sempre assim? Então, essa avaliação é muito importante que seja longitudinal. Um peso, uma altura isolada na curva, claro que dá uma ideia, mas é um corte transversal na vida daquela criança. Você não sei se ela está indo bem. Isso aí é super importante que vocês entendam. Então, uma avaliação isolada é ruim, né? Assim, a gente fica muito limitado. Então, a gente precisa desse acompanhamento. Não sumam do seu pediatra. Porque a gente depois passa um aperto, porque para tomar uma decisão baseada numa altura específica é difícil, a gente precisa de longitudinal mesmo. Então, esse dado, velocidade de crescimento, é anual, né? A gente tem um parâmetro disso que eu falei, 5 a 7 centímetros ano. Mas assim, em 4 meses, em 6 meses, a gente já pode fazer uma regrinha de 3 e fazer essa estimativa, né, Bia? Dessa velocidade de crescimento anual, por exemplo. Cresceu, se deu 6 meses de uma consulta para outra e cresceu 3 centímetros, uma criança com 5 anos, ok, né? Assim, a velocidade de crescimento no ano vai ser 6 centímetros ano. Mas agora, se fica mais tempo, complica. Complica demais. Tem uma pergunta legal, eu acho que é paciente sua, chama Mãe Pâncreas. O diabetes impede a criança de crescer de alguma forma? Na maioria dos casos, não. Então, assim, quando a gente tem um diabetes bem controlado, né, que tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, está com as doses de insulina ajustadinhas, de forma contínua mesmo. Claro que oscilação de glicemia, gente, vai ter sempre, né? Lembrando que no diabetes a gente tem um objetivo de ficar com pelo menos 70% das glicemias aí no alvo, né? No tempo no alvo. Então, uma parte desse tempo vai ter hiperglicemia mesmo, que é esperado ter. Essas variações não acarretam problema, prejuízo nenhum para o crescimento. Agora, aquela criança que é cronicamente mal controlada, que está com a hemoglobina glicada sempre 12%, né, hiperglicemia sempre, tem cetoacidose diabética várias vezes, essa sim impacta no crescimento. Vai ter comprometimento no crescimento, vai ter comprometimento da puberdade. Outras doenças crônicas, né, doença renal, às vezes doença hepática, dependendo, também podem ter comprometimento, né? Entra naqueles 20% que não é genética, exato, mas que estão definindo como é que aquele corpinho vai andar, como vai ser aquele metabolismo. Isso. Esse é o paciente da Gabi. A Gabi é muito fofa, né, gente? Ela não é à toa. Lindezas. Falando desses 20%, porque a gente comentou, né, que 80% genético, 20% são os fatores ambientais. Então, assim, só para assinalar o que são essas questões, né? Então, alimentação saudável, o sono importante, atividade física, se tem alguma doença crônica ou não. Então, assim, quando a gente vai investigar uma criança que está fora da curva, né, considerada uma baixa estatura, a gente... Peraí que eu dei uma perdida aqui. Eu ainda não acostumei com mensagem e com... Pensando, né? Mesmo você estava falando nas coisas que influenciam os 20%. Então, alimentação, sono, atividade física, nutrição. Quando a criança está fora da curva, né? Com baixa estatura, tem uma série de doenças que a gente pensa primariamente, assim, que podem justificar esse baixo crescimento, né? Então, doença hepática, doença renal, acidose tubular, algumas doenças hormonais, hipotireoidismo. Que mais? Deficiência de alguns minerais, né? Raquitismo, por exemplo, com deficiência de cálcio, de vitamina D. Então, é uma série de informações que a gente busca
pesquisa na criança, doença celíaca também, né? Que podem justificar uma baixa estatura. Eu tive recente, Gabi, um neném de uns, acho que ela tá com uns 8 meses mais ou menos, e ela caiu na curva, mas eles estavam com muita dificuldade de sono, com, né, assim, difícil de administrar isso aí. Ela estava cronicamente com sono prejudicado, e a gente fez umas adaptações. Ela tem um sono difícil, teve até que chamar uma consultora, que é a Lira, que eu trabalho muito aqui com ela, quem quiser seguir é a Lira.Amaral. E, enfim, aí o neném melhorou o sono e voltou a crescer, coisa mais bonitinha. Já peguei isso também. Tanto de mudança brusca de alimentação, quanto de sono, né? Lembrando que, assim, todo mundo fala isso, sabe disso, né? Da importância do sono para crescer, dos pulsos de GH. Na verdade, assim, não é que só produz o hormônio do crescimento no sono, não. Mas a maioria do hormônio do crescimento produzido, dos pulsos, dos picos dele na concentração no sangue, elas são durante o sono profundo. Então, assim, para a criança chegar no sono profundo é necessário um tempo para ela dormir, né? E não um cochilinho não vai dar certo. Então, é um sono de qualidade aí durante a noite, principalmente, por causa da produção de outro hormônio, que é a melatonina também, né? Que tem influência aí na produção do GH. Então, você tem um prejuízo na produção da melatonina, vai ter um prejuízo na produção do GH também, do hormônio do crescimento. E só para fechar os 20%, né? Falando de alimentação, acho que era isso. E das doenças. Da nutrição, só lembrando uma coisa também, um outro caso que eu lembrei. Tinha uma outra menininha também, eu fiz o rastreio dela inicial e tal, atrás de crescimento e tal. E eu tinha feito o inquérito alimentar dela, ela não aceitava leite, nada, nem derivados e tudo, e elas não repunham cálcio, não vinham outras fontes. Quando eu fiz o metabolismo ósseo, tava, né, fósforo alto, tudo ruim. A gente começou a repor cálcio, também cresceu. Foi a coisa mais bonitinha. Eu já peguei também caso assim, de criança que precocemente ficou vegana. Mas assim, não foi uma vegana que tinha uma alimentação adequada, entendeu? Então acabou ficando... Isso, gente, é super importante. Dá para ser vegano e crescer, desenvolver adequadamente. Porém, precisa de um acompanhamento nutricional de pé. Exatamente. Porque é muito mais difícil de você atingir o objetivo de cálcio. É muito frequente precisar de suplementar. Exato. Então, assim, ninguém está criticando. Eu tenho pacientes veganos que estão lindos, ótimos, desenvolvendo maravilhoso. Eu tenho, inclusive, um dos meus bebês mais parrudos atual, Mamão TT Veg, né? Da raça. E ele é desse da muito gostoso. Vários, assim, só que então, é possível, tá? Você ter qualquer padrão alimentar desde que você faça o acompanhamento adequado, né? Exatamente. Eu vou tentando pescar mais umas perguntas aqui. Tem uma aqui, Gabi, a gente até queria falar sobre isso. A Débora perguntou também, quando é importante avaliar a idade óssea para saber se terá um crescimento normal? Era uma das ideias da gente falar sobre a idade óssea, né? A idade óssea é uma radiografia que a gente tira da mão e do punho esquerdo. Então, existe um atlas. Existem, na verdade, alguns métodos de avaliação de idade óssea, que significa a gente olhar a maturação, o desenvolvimento ósseo do indivíduo. Então, assim, quando o neném nasce, tem vários ossinhos que ainda não são formados na mão e no corpo todo. Esses lugares que não têm ossinho formado são lugares que têm cartilagem de crescimento. A cartilagem é o local que está lá no osso, que vai ser substituído por osso ainda, para poder processar esse crescimento aí. Então, quanto mais cartilagem de crescimento, mais tempo tem para crescer ainda. Então, quanto mais espaço a gente vê entre os ossos nesse raio-x da mão, significa que tem mais espaço para poder crescer. E isso reflete o crescimento do corpo inteiro. Então, é importante a gente avaliar numa criança, importantíssima, uma criança com baixa estatura, se a idade óssea dela está compatível com a idade cronológica ou se está atrasada. Às vezes é só questão de um atraso de idade óssea. Então tem um atraso que é aceitável, né, para cada faixa etária. Agora tem atrasos que são atrasos muito pronunciados, que aí a gente já atina para, por exemplo, uma deficiência de GH, geralmente cursa com um atraso importante de idade óssea. Mas assim, às vezes é um atraso de, por exemplo, 1 ano e meio, 6 meses, que vai justificar a baixa estatura, ou seja, só significa um tempo diferente de desenvolvimento. A criança, né, o adolescente, cresce mais ou menos até uma idade óssea de 14 anos na menina e de 16 anos no menino.
Se o adolescente Achei tem umas imagens aqui, ó, de idade óssea. Olha para vocês verem, pessoal, a diferença aqui dos ossinhos do neném pequenininho de 8 meses e da mão de um adulto, olha. Aqui tá cheio de espacinhos para crescer. E é isso que a gente avalia. Existe um atlas, isso é padronizado. A gente não faz da nossa cabeça. E aí a gente avalia, compara esse raio-x daquela criança com um atlas. Ah, essa mãozinha aqui, ó, tá mais próxima da idade óssea de X idade. isso. Então a gente consegue determinar isso com alguma padronização. Aí eu tava falando, né, completo crescimento em torno de uma idade óssea de 14 na menina e de 16 no menino. Então, assim, não significa dizer que vai parar de crescer com 14 anos ou com 16 anos. Na verdade, depois disso ainda cresce um pouquinho. E assim, se um menino chegar com 16 anos com uma idade óssea ainda de 14, significa que ele tem mais em cerca de 2 anos aí para poder crescer ainda. Então, por isso que é importante a gente avaliar a idade óssea, porque muitas vezes ela tranquiliza, né, Bia? E a Débora, a pergunta dela foi assim, a partir de quando que a gente pede? A gente pede quando tem suspeita de baixa estatura. Isso. Né? De que seja patológica. Então, assim, dificilmente antes dos 2 anos de idade, né? Uhum, sim, porque não vai trazer, né, nenhum... porque 2 anos é exatamente isso. Tem mais a ver com a nutrição do que com alguma desordem hormonal, né, que a gente vai precisar tratar. Então, geralmente, a partir dos 2 mesmo. E na criança PIG, Débora, especificamente, é importante essa avaliação da idade óssea, mas também é importante, nesse caso específico, ficar bem de olho se mesmo com ela não fazendo catch-up, tendo uma idade óssea atrasada, isso não é completamente tranquilizador no caso do PIG, porque eles têm uma característica de, próximo à puberdade, avançar essa idade óssea. Então, às vezes, essa vantagem que a gente tem de atraso de idade óssea durante a infância, ela é perdida na puberdade. Então, assim, se for para intervir, é melhor intervir mais cedo. A Bárbara perguntou aqui também, ó, sendo o GH indicado por volta de 3 a 4 anos, existe alguma indicação uso em idade mais tardia, pré-puberdade, por exemplo? Sim, Bárbara, existe. Quanto mais cedo quando é indicado o GH para criança nascida PIG, quanto mais cedo iniciado, melhor. Mas se for iniciado mais tardiamente também, principalmente pré-puberdade, ainda pode ter um efeito bom também. Ah, legal. Foi até uma pergunta aqui acho que teve 2 pessoas que brincaram assim, 38 anos, 1,54 m, tem conserto? Não, com 38 anos já não tem conserto. Se você souber, você me avisa também. Nós estamos nessa também. Eu e a doutora Gabi somos 2 toquinhos. Igual vários pediatras, né? Nunca vi. Ou ser baixo. Eu acho que a gente sente menos diferente das crianças, que nós somos tudo petitinha, a maioria. Olha, tem uma pergunta ótima aqui também. Ó. Meu filho tem um sopro no coração e baixa estatura. Tem relação? Só vai ter relação se esse sopro for por causa de uma cardiopatia que está trazendo alguma repercussão. Exatamente. Então, assim, se for um sopro inocente, não vai fazer diferença na vida. Mesmo que seja uma cardiopatia. Recentemente eu estava rastreando uma menina pequenininha, que foi até essa do sono, e depois a gente viu que era o sono, e ela tem, aliás, mentira, nessa não, é outra, e era outra menininha, e a gente achou uma CIV pequena, mas sem repercussão ainda. Então, até a Card falou assim, olha, ela tem uma cardiopatia, mas não sem repercussão nenhuma, né? O coraçãozinho dela trabalha normal, o corpo dela funciona normal. Então, isso não explica a dificuldade que ela tá de crescer. Pode procurar outra coisa. Então, sim, é igual o diabetes, por exemplo, que a outra paciente perguntou, né? O diabetes só vai determinar um atraso se ele estiver descompensado por um tempo mais prolongado ou recorrente e tal. E a cardiopatia é a mesma coisa. Se a cardiopatia estiver compensada, a criança não tiver repercussão, só por causa do sopro, não explica. Pode procurar outra coisa. E assim, e tem casos que a criança tem uma baixa estatura que é patológica, né? Que direciona a gente a investigar. A gente investiga, faz todos os exames e não acha nada. Na verdade, assim, em grande parte dos casos, a gente não acha nada dessas doenças crônicas que a gente busca. E aí acaba entrando no diagnóstico de baixa estatura idiopática. Eu vi alguém falando, acho que foi a Mona Lisa, né? Será que entra no baixa estatura idiopática? Vários casos entram sim. Idiopático, para quem nunca ouviu falar, é aquilo que a gente
sabe que não existe. Não sabe a causa. Não sabe a causa, exatamente. Então, pode ser por alteração genética que a gente ainda não tem acesso ao exame genético para poder diagnosticar. Então, assim, tem N alterações, mutações de genes lá na hipófise, no hipotálamo, na molécula do GH, ou de vários outros fatores relacionados ao crescimento que podem existir, podem ser transmitidos na família, repetir na família, mas a gente não tem acesso a esses exames. Então, acaba entrando no idiopático. Mas, assim, é importante, porque por muito tempo, eu lembro desde a época de faculdade, de residência, a gente ouvia que baixa estatura familiar era familiar e a gente tem que aceitar isso. Mais ou menos, sabe? Na verdade, assim, quando não é uma altura dos pais patológica, ok, a gente falar que é a baixa estatura familiar, mas se já tem uma família que tem várias mulheres, por exemplo, de 1,45 m, vários homens de 1,50 m, isso tem que ser valorizado, porque o alvo familiar vai ser baixo. Mas será que esse alvo não é baixo porque essa família não foi investigada? Se essa família tivesse sido tratada, poderia ter melhorado, né? Essa altura das pessoas. Então, nesse caso, a gente precisa ligar uma anteninha aí. E que é uma das perguntas aqui que perguntaram tanto na caixinha quanto agora nas perguntas, né? Que quando que a gente usa o hormônio do crescimento, então? Então, a gente vai usar... Deixa a Gabi responder, né? Mas a gente vai usar, óbvio, se tiver deficiência do hormônio do crescimento, óbvio, mas tem outras indicações também. Isso. Então, no PIC também, que a gente já comentou aqui, pode ser uma indicação, o PIC não fez o que... Que é a criança que nasce muito pequenininha. Pequenininha, ou pequena, ou baixo peso, ou baixo comprimento, né? Se não faz essa recuperação do crescimento, a gente pode indicar o GH. No caso de algumas doenças, algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Turner, a síndrome de Prader-Willi, pacientes também com insuficiência renal, doença renal crônica, tem indicação também. Outras síndromes, como síndrome de Noonan, deixa eu ver o que mais. E a baixa estatura idiopática. A baixa estatura idiopática, que é essa que a gente falou, que tem uma causa, mas a gente não sabe qual é, pode ser algo genético, igual eu comentei, e aí responder ao GH. Então, nesses casos que a gente não conseguiu explicar, delimitar muito bem essa causa, mas tem algo que está ali assinalando que é patológico mesmo, tem indicação de usar. Não quer dizer que necessariamente vai responder ao tratamento, sabe? Então, no caso das baixas estaturas idiopáticas, como é uma gama de diagnósticos possíveis, alguns deles, né, algumas dessas crianças vão responder bem ao hormônio. Outras não. Por exemplo, existe caso de resistência ao hormônio do crescimento. Ou seja, a criança produz o hormônio, mas ele não funciona. Então, nesse caso, não vai adiantar dar hormônio, entendeu? E muitas vezes essa criança ela vai ficar lá no diagnóstico de baixa estatura idiopática, porque a alteração ela é genética, é mais difícil de fazer e tudo mais. Então, algumas vezes a gente tenta iniciar e observa a resposta. Se não responde em 1 ano, se não melhora essa velocidade de crescimento, aí não adianta usar. Mas dá um prazo de tratamento para ver se vai responder, se não responder, para. Maravilhoso. A Hortência está perguntando. A Hortência tem uma cisca também. É sua, paciente? A Hortência é minha. A filhinha dela, sim. Ela foi uma piguinha também. Quais são os prejuízos, além de, obviamente, de permanecer baixinho, quando a criança não faz o tratamento com o GH? O que? Os benefícios? Prejuízo. Se não usar o GH, fora continuar baixinho, tem algum prejuízo? Depende do quanto é esse baixinho, o quanto isso vai impactar emocionalmente e socialmente para essa criança, na verdade, sabe? De efeito orgânico, metabólico, não tem nada não, a não ser quando a criança é deficiente, porque o GH ele tem outros efeitos no corpo além do crescimento. Então, quando ela é deficiente, ela precisa usar o hormônio mesmo. Agora, quando é uma baixa estatura, por exemplo, idiopático, todos esses casos que a gente comentou, aí vai muito na conversa com a família, com essa criança, de entender como é que é esse ambiente que ela vive, qual que é a importância, o peso dessa altura para a vida dessa pessoa, né? Então, são decisões difíceis de ser tomadas. Então. Maravilhoso. Tem umas perguntas da caixinha aqui que eu achei super legal. Posso te mandar já? Pode. Acho que nós temos mais uns 10 minutinhos aqui. A academia faz mal para o crescimento do adolescente? Então, isso
por muito tempo foi um mito, sabe? De que criança não poderia fazer musculação, por exemplo, enquanto estivesse em fase de crescimento. Na verdade, assim, musculação pesada para ganho de massa importante não é recomendado mesmo, não. Mas, assim, uma atividade aeróbica, anaeróbica, né? Com o próprio peso ou com um peso pequeno, apropriado para o corpo e acompanhado por um personal, por um treinador, não tem problema não. Na verdade, assim, a atividade física no geral, ela vai até favorecer. Ser benéfica, né? Ela entra naquele meio que ajuda a criança a crescer, não é? Aqueles 20%. E aí, a musculação, inclusive, ou o treino funcional, ele é, inclusive, importante para a formação de massa óssea, né? Então, assim, essa tração muscular, essa força muscular, ela estimula o ganho de massa óssea, o ganho de minerais no osso mesmo. Então, não é contraindicado, não, mas tem que ser muito bem acompanhado. Então, cuidado. A gente não pode fazer naquelas academias tabajara nem por conta própria, tem que acompanhar com um bom educador físico para que possa fazer os exercícios adequados, na carga adequada. Gabi, e agora uma dúvida minha. E esporte, assim, competitivo, criança que é atleta, desde pequenininho, isso às vezes, se isso for uma coisa muito intensa, também compromete? Compromete. Já peguei alguns pacientes assim, sabe? De treinos extenuantes e que tiveram comprometimento do crescimento. Mais uma vez, é acompanhamento, né, do educador físico junto com o pediatra ou com o endócrino, se for o caso, para poder ver se depois, né, se nessa intensidade de atividade física começou a decrescer na curva de crescimento. Então, é um acompanhamento longitudinal mesmo. Muito legal, né? E assim, essas crianças que são atletas têm que ter um acompanhamento nutricional para dar conta de toda aquela atividade, né? Então, assim, é importante fazer esse acompanhamento multi aí para não ter prejuízo também decorrente da atividade, né? Legal. Tem uma também ótima. Depois que a menina tem a primeira menstruação, é verdade que ela para de crescer? Mito também. Então, assim, a criança pode crescer, a menina pode crescer após a menstruação entre 3 até 10 centímetros. Então, o que vai variar é a idade que ela ficou menstruada, né? Geralmente, as meninas que menstruam mais cedo, elas já cresceram bastante até a menstruação. E, né, assim, se não tiver tido uma puberdade precoce, nenhuma alteração hormonal ou metabólica aí. Então, elas vão crescer menos. E as meninas que menstruam... Não, na verdade é o contrário. As meninas que menstruam mais tarde, elas vão crescer mais até chegar lá na menstruação e aí vão crescer pouco depois. E as que menstruam mais cedo, elas crescem mais depois da menstruação ainda. É isso. Entendi, Joia. Deixa eu ver. Acho que o resto a gente já respondeu. Relação com sono. Como identificar se a situação é preocupante e demanda intervenção. Também a gente já falou. Até qual idade a criança cresce naturalmente. Então, normalmente as meninas começam a desacelerar o crescimento um pouquinho antes. Cerca aí de uns 2 anos, né? Depois da menstruação, o menino mais pra frente. Isso, exatamente. Tem alguns adolescentes, gente, que tem um atraso constitucional da puberdade, da adolescência. Nesses crianças, eles demoram mais a fazer o estirão da puberdade, apresentar os sinais de puberdade, mas em compensação eles crescem até mais velhos. Isso. Né? Então, às vezes, em vez de parar com 16, os meninos estão com 18 e ainda estão trocando sapato. O número do sapato vão crescendo ainda. O meu sobrinho foi desse. Ele era pequititinho, mas ele continuou crescendo até uns 20 anos, ele ainda estava crescendo. A Débora só perguntou aqui se é possível conseguir GH pelo SUS, né? Para outros casos que não deficiência de GH. Na verdade, só tem 2 indicações que a gente consegue pelo SUS, principalmente aqui na Secretaria. E varia um pouco conforme o estado no país, mas aqui em Minas Gerais a gente consegue para deficiente de GH e para síndrome de Turner só. Ah, Turner consegue também. Turner legal. Também. E é um tratamento caro, né, gente? É bem caro. A cobertura como a Gabi falou, se não tiver a deficiência ou a síndrome de Turner, não consegue. Então, assim, além de levar em consideração, claro, o desejo da família, o impacto na vida daquela criança, ainda tem mais esse fator aí para levar em consideração, porque não é barato, né? Ai, gente, tô apaixonada, ela é linda. Ai, foi muito bom. Acho que a gente vai ter que fazer mais uma, hein? Vamos, por favor, a gente vai ver alguma coisa bem legal na sua área. Pra gente falar. Gente, a Gabi é muito diva da endócrina, eu pergunto tudo pra ela. Quando eu não consigo mandar os meninos pra ela, eu pergunto pra ela assim mesmo.
Ah, tá. Vamos ver. Depois a gente vê isso aqui. Combinado. Ô, Mona, a gente me manda direct aqui que a gente vai ver isso pra você, tá bom? Pessoal, agradecer muito a participação da Gabi. Ela é esse doce aí que vocês estão vendo. Os pacientes dela todos amam muito ela, e não é à toa. Além de muito estudiosa e linda, ela é esse doce de pessoa. Então, só tem a acrescentar aí pra gente. Obrigada, Gabi. Obrigada demais, Bia. Foi um prazer estar aqui também. Não, eu continuo aprendendo sempre e a gente discutindo assim, a gente cresce, né? Então, Muito, é bom muito. a gente Sempre tem alguma coisa nova para aprender, muito bom. E levar essas informações. Espero que muita gente assista depois também essa live. Obrigada por todo mundo que participou. Pessoal, isso é importante. Quem conhece alguém que pode se beneficiar, possa ter dúvidas nisso, a live fica salva no IGTV. Vocês podem mandar para o contato de vocês o link ou aqui pelo aviãozinho. Vai ficar no meu Instagram a princípio, depois a Gabi vai baixar e também deve salvar no dela. Então, o que vocês precisarem aí, tá tudo devidamente salvo. Podem mandar para quem vocês quiserem. Beijo grande, obrigada. Boa noite, obrigada de novo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bebê.